do planeta, e a diretoria do Flamengo não se mexeu, não se movimentou de forma correta, adequada até agora, para suprir esta necessidade. Hoje jogou o Vidal, lá com seus 30 e muito, quase 40 anos, até que se empenhou, se dedicou, mas ele é mais uma liderança dentro do time, uma liderança que grita, que aponta, que manifesta, que tenta apitar o jogo junto com o árbitro, do que uma liderança, eu diria, física, não é mais aquele Vidal do passado. Então, a diretoria do Flamengo precisa urgentemente olhar para essas duas lacunas abertas, cujas soluções estão fora do Flamengo e não dentro do Flamengo. E tem que também dar um choque elétrico no Vitor Pereira, tem que dar um choque elétrico em alguns jogadores que estão aí numa passividade, como se estivessem jogando aquela pelada do Vampeta de final de ano, dos barrigudinhos com os barrigudões, entendeu? Tem que ser jogador profissional, amigo. Já estamos no mês de março e o Flamengo está aí, jogando esse futebol decepcionante e deplorável. Então, olhar para essas duas posições é fundamental, além, é claro, de botar a turma para ralar e construir um modelo tático. Não dá para ser hoje triângulo, depois losango, depois quadrado, depois muda tudo e faz um triângulo obtuso, um triângulo isósceles. Aí não dá. Tem que definir um padrão e obter uma linha junto a esse padrão. E a sequência preocupa. Nós estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Fábio Piperno, Flamengo agora tem o Botafogo no sábado e para esse jogo o Pedro hoje não saiu legal de campo, é uma preocupação, uma dúvida para o Vitor Pereira. Botafogo e Flamengo sábado, na terça-feira já o segundo jogo dessa decisão da Recopa. Aí o Flamengo tem o Vasco da Gama no outro final de semana e o Fluminense. É uma sequência e tanto. Recopa, Flamengo tendo que reverter essa desvantagem no Maracanã contra o Del Valle e clássicos pelo campeonato estadual, Piperno. Estranha essa tabela aí que acumula tantos clássicos assim, né? Eu acho que eu tenho a impressão que a Federação Carioca, de início, quis facilitar um pouco a vida do Flamengo pensando no Mundial. Só que depois acabou sobrecarregando. Teoricamente foi sorteio. Sorteio? Teoricamente foi. Os clássicos, eu lembro que quando se falava de campeonato carioca, eles falavam em sorteio. Caramba, posso estar enganado, mas salvo engano, sorteio, o Flamengo até gostou exatamente porque ele tinha um Mundial e tal. Mas eu acho que, a princípio, que foi sorteio. Não sei se o Viga lembra disso, mas parece que os clássicos foram sorteados. A ordem, né? De fato eu não sabia disso. Realmente eu desconhecia, mas a sequência é muito problemática porque não é só pela dificuldade que os adversários, os rivais, né, os arquirrivais vão impor. É exatamente por esse momento sensível. Se o Flamengo perde, por exemplo, para o Botafogo, que não vai mudar a vida do Flamengo em hipótese alguma, vai aumentar esse tipo aí de fricção, né, de gente cobrando, de uma certa intranquilidade no grupo. A gente nota que alguns jogadores estão tecnicamente muito mal. Veja, o Flamengo, o Viga citou, por exemplo, o Rodinei. O Rodinei, sem ser um jogador espetacular, não é esse o caso, o Rodinei tinha como característica de ser um jogador agudo. Agora, o Flamengo não tem mais esse jogador. Então, o Flamengo naturalmente já muda a forma de utilizar aquele lado. Aí muda a forma de utilizar aquele lado, muda o jeito de se posicionar no meio-campo porque não tem mais o João Gomes. Então, o Flamengo começa a acumular um monte de questões táticas aí em cascata, porque uma mudança ela impacta na outra. Resultado, está o time inteiro praticamente jogando de uma outra forma e alguns bons jogadores muito inseguros, como o goleiro Santos. O Flávio sempre citava aqui o Nicão. O Flávio, você sabe que o Santos está me parecendo assim uma espécie de um Nicão no gol. Quer dizer, aquele cara que foi muito bem no Atlético Paranaense, chegou à seleção brasileira, e o Nicão jogou bem no Atlético Paranaense, inclusive na conquista lá do Sul-Americano, mas parece que troca de camisa... Fez o gol na final? Fez um golaço na final. Parece que o cara troca de camisa, ele esquece, ou perde a segurança. É incrível como ele tá mal, né? E aquele segundo gol hoje, nossa, se aquele gol fosse confirmado, eu não sei o que seria do futuro dele no Flamengo.
O Flamengo não tem muita sorte, né? Pelo menos nos últimos tempos, né? Com os goleiros, o Flamengo não tem tido muita sorte. Agora com o goleiro Santos, aí muito inseguro, deixando passar tudo. E aí, Viga, o que acontece com o Santos? Mas tenho que destacar, quando foi contratado, eu acho que todo mundo aqui elogiou. Sim, até porque havia ali um vácuo, né? No gol rubro-negro, o Diego Alves estava para ir embora. O Neneca, nitidamente, era um jogador que precisava de rodagem, de experiência, era um jogador que também tinha questões extra-campo a resolver, né? Acabou se perdendo, se deslumbrando com a ascensão econômica, com a ascensão social. O Santos se apresentou muito bem algumas vezes, mas vem numa insegurança, que eu acho que ele, de certa forma, é emblemática essa insegurança do Santos, porque é uma insegurança que talvez esteja permeando todo o time do Flamengo. Os jogadores, Vampeta jogou bola, sabem, né? Quando o momento é bom, quando o momento é ruim, quando dá para fazer uma graça, quando tem que jogar com feijão com arroz, tem que fazer o óbvio, o lulante, tem que fazer o beabá. E acho que o Santos também já está sentindo a sombra, já está sabendo que o Flamengo contratou um goleiro argentino, que foi emprestado. Se tivesse total confiança no próprio Santos, não teria feito essa investida. Enfim, acho que são vários fatores, mas acho bastante simbólica, bastante emblemática essa questão envolvendo o goleiro Santos, porque acho que essa desconfiança, essa falta de confiança, essa insegurança, acho que está permeando vários jogadores, além de tudo daquilo que a gente falou, né? De questões técnicas, físicas e táticas. Hoje não vejo boas perspectivas para o Flamengo do técnico Vitor Pereira. Acho que o Flamengo, se jogar esse futebol nessa temporada, está só começando, ainda tem muita coisa pela frente, está fadado a ficar sem troféus, está fadado a ficar sem títulos, porque o futebol deixa muito a desejar. E o Flamengo tem que olhar para dentro, para os seus próprios erros, e não ficar tentando, né? Ficar buscando escusas. Um dia arbitragem, outro dia a altitude, outro dia foi falha de um, falha de outro. Foi uma atuação lamentável, mais uma vez, do Flamengo. Já estamos chegando no mês de março e o técnico Vitor Pereira, isso a internet está certa, os internautas que nos acompanham estão muito certos. Essa campanha do Flamengo faz lembrar bastante, não só em números, mas em performance, em desempenho, aquele mau e trágico momento recente sob o comando do técnico Paulo Sousa. Agora, se tem gente que prefere dar tempo ao tempo, não importa se está perdendo de 10 ou de 15, se o time está jogando mal, se as opções do técnico são as piores possíveis, enfim, isso para mim se chama sofisma. Vampeta, Bruno Prado, a gente falando do goleiro Santos, o Flamengo, que coisa, né? O Hugo, o Diego Alves, goleiros que começaram muito bem e depois foram caindo de produção. O Muralha, se a gente recuar mais no tempo. O Flamengo não tem tido muita sorte com o goleiro. Vampeta, Bruno Prado. Assim, o Santos, quando termina a temporada, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, terminou em alta. Tranquilo. O começo do ano agora que, né? Principalmente o jogo de hoje. O jogo de hoje eu achei, não sei se é porque a bola fica mais rápida, campo molhado e seguro, né? Bolas que normalmente ele segura, ele estava tentando te dar soco. O Palmeiras ele não foi bem. Depois do jogo do Palmeiras que ele estava inseguro, né? Primeiro jogo aí da Supercopa contra o Palmeiras, aquele gol, principalmente o quarto gol do Gabriel Menino, que pega a mão da bola, que cogitaram o Mike lá impedido, dava para ele ter pego aquela bola, né? E no jogo de hoje, sim, inseguro desde o começo. Bola que era para ele... O lance mesmo que bateu na mão do o gol anulado. O gol anulado. A bola para ele segurar. Ele deu um soco no meio da área. Assustado. Bizarro. E no jogo ele tinha dado mais uns 3 socos daquele que dava para ele segurar a bola. Estava inseguro no jogo de hoje, né? Depois do jogo do Palmeiras, ele perdeu essa confiança, mas é um goleiro de seleção, né? Foi comprado por 3 milhões de... Não sei se foi dólar ou de euro, né? E o goleiro que está lá no Al Nassr, né? Com o Cristiano Ronaldo, vai chegar já bota uma pressãozinha também, né? Mas esse só chega em junho. Estamos ainda em março, né? Não sei como é que tá agora, mas pelo que eu ouvi, e a gente vem acompanhando um jogo ou outro por causa do Cristiano Ronaldo, fazendo a cobertura aqui para as redes sociais da Jovem Pan, mas chegou a falhar lá na Arábia Saudita o Rossi e chegou a ficar no banco de reservas. O Rossi é um bom goleiro, mas não é espetacular.
Aliás, o Rossi não é, por exemplo, goleiro de seleção argentina. Já teve convocações no passado e tal. Mas, assim, não é um goleiro de um nível maior que o do Santos. E Bruno, eu acho até que o Santos é melhor. O Santos, no ano passado, ele resolveu um problema que o Flamengo tinha no gol ali com o Diego Alves. O Diego Alves numa queda. O Hugo falha bastante. Machucou também, né, Bruno? Voltou sim. bem. Ele machucou logo que chegou, é verdade. Depois voltou e foi titular ali mesmo quando o Dorival revezava no Campeonato Brasileiro e nas Copas, ele jogava todas e estava bem. Esse ano ele não começou bem. Foram 2 jogos ruins, né? O do Palmeiras e o de hoje. É um goleiro que teve alguns anos muito bons no Atlético Paranaense e agora vai ser com ele, né? É um goleiro que no ano passado conseguiu resolver e agora foi um investimento do Flamengo. Não vai ser por causa de 2 jogos que o Flamengo vai atrás de outro, até porque já tem um goleiro também com um pré-contrato assinado que, se chegar aí, pode disputar a posição com o Santos. Mas, por enquanto, assim, é um início ruim, né? Mas ano passado, ele resolveu, pelo menos por alguns meses, até o final do ano, um problema que era sério no gol do Flamengo, já que o Diego e o Hugo estavam muito mal.